José Manuel, Marcelo já devia ter clarificado o que é que vai fazer, se vamos ou não ter eleições antecipadas na Madeira? Eu acho que Marcelo provavelmente já devia ter clarificado como é que está a olhar para esta situação, mesmo pensando eu que ele não tem que clarificar já se vamos ou não ter eleições antecipadas e como é que as vai marcar. Porquê é que eu digo isto? Porque nós temos um regime, podemos concordar ou não concordar com esse regime, mas temos um regime em que depois de umas eleições há 6 meses até poderem ser convocadas novas eleições. E isso acontece, tem uma lógica, não cai do céu. Isso acontece porque, quer no continente, quer na Madeira, considera-se que o Presidente da República, nós somos um regime com um Presidente da República eleito por sufrágio universal, que um Presidente da República não deve ter possibilidade de fazer cair governos de que não goste imediatamente a seguir a umas eleições, portanto, e que tem que sempre dar a oportunidade de se formarem e se constituírem e governarem. Ora bem, essa é a lógica. Portanto, dentro dessa lógica, não faz muito sentido que o Presidente viole esse princípio dizendo vou convocar eleições num prazo em que ele não o pode fazer. Género, no futuro farei isto. Eu imagino... Pré-anunciar. Eu imagino que Marcelo quer convocar eleições, pensa provavelmente não tem outra saída, não sei se pelas melhores razões, não sei se acha isso em função da situação da Madeira ou se acha isso em função daquilo que dizem dele e da sua coerência. Ou do que decidiu para o Governo. Ou do que decidiu para o Governo, apesar das situações de ambos os casos serem diferentes em vários aspectos. Portanto, eu acho que não há saída sem eleições na Madeira, portanto, digo já qual é a minha opinião, mas não penso que se possa dizer que são exatamente casos iguais. Não são. Não são casos iguais. Primeiro, porque constitucionalmente não são casos iguais. Um governo está dentro de um limite em que não pode ser dissolvido, digamos, uma Assembleia, não pode ser dissolvida, o outro não estava. Um governo estava a começar e, do ponto de vista político do funcionamento desse governo, não havia os problemas que se tinham acumulado relativamente ao governo, apesar de ter maioria absoluta do Partido Socialista, que tinha andado de trambolhão em trambolhão constantemente. E apesar de aquilo que se sabe destes processos, eu repito, aquilo que se sabe, aparentemente apontar para uma maior gravidade das acusações feitas a Miguel Albuquerque do que aquelas que poderão vir a ser feitas a António Costa, eu não creio que isso seja condição suficiente para dissolver o Parlamento. Portanto, porque Miguel Albuquerque sai do governo, portanto, a questão é saber se deve ou não dissolver o Parlamento. Bem, dito isto, vamos voltar um pouco atrás, porque isto cria-se aqui uma confusão muito grande. E eu acho que essa confusão, em parte, deriva de nós às vezes queremos uns equilíbrios constitucionais e políticos que são mais conjunturais do que estruturais. Ainda há pouco a Raquel Brígida Castro esteve aqui no explicador e eu acho que ela explicou bem a diferença entre o regime da Madeira e dos Açores também, mas o regime da Madeira e o regime nacional relativamente ao tema da admissão de um governo. De facto, no artigo 195 da Constituição está previsto que a admissão tem efeito a partir do momento em que é aceito pelo Presidente da República, portanto, o que diz exatamente é a aceitação pelo Presidente da República do pedido de admissão apresentado pelo Primeiro-Ministro, é isto que diz o artigo 195, e o artigo 62 do Estatuto Regional, é mais pequeno, felizmente, que a nossa Constituição, mas também é normal. O artigo 62 diz que a admissão ocorre com a apresentação pelo Presidente do Governo Regional do pedido de exoneração. Portanto, temos num caso em que o Presidente pode gerir e dizer que não e demorar tempo a aceitar, e temos outro caso em que a aceitação é imediata. Ela explicou bem que um caso tem a ver com o regime semipresidencial, com a legitimidade que tem o Presidente da República por ser eleito por sufrágio universal e a legitimidade que não tem comparativamente o representante da República nos Açores, que é um cargo de nomeação, e portanto
e aquilo é um regime mais parlamentar, portanto, no sentido clássico do termo. Vamos a falar em termos de teoria política, teoria constitucional. Agora, a perplexidade é Miguel Albuquerque disse que se ia demitir, Miguel Albuquerque pediu para se reunir com o representante da República para apresentar a admissão. Miguel Albuquerque convocou o Conselho Regional do PSD, os órgãos regionais do PSD, para escolher um sucessor, e de repente isto muda tudo. Portanto, o que é que aconteceu naquela reunião? Quer dizer, o que é que se passou ali? Passou-se ali que ele chegou lá e o representante disse, calma aí, que não podes apresentar o pedido de demissão. Enfim, isto é um bocadinho estranho, porque tudo isto, apesar de tudo, exige, não são apenas formalismos, é também aquilo que parece, mas tudo isto levanta algumas questões que são duvidosas. O que é que está em causa nestes timings? Aparentemente, entre os que querem que Miguel Albuquerque se mantenha em funções, e portanto que o atual governo se mantenha em funções, mesmo em funções, está a preocupação com o orçamento da região. Portanto, estamos a reviver o problema que já tivemos com a admissão de António Costa, porque a partir do momento que cai o governo, cai o orçamento. Portanto, a proposta de lei que está no Parlamento regional desaparece. E, associada à questão do orçamento da região, vem o argumento do costume do PRR. O argumento do costume do PRR, que parece que é uma grande opção do nosso Presidente da República, e foi os únicos comentários que ele fez foi sobre isso. Portanto, ele deve ter dito, calma lá, é preciso aprovar o orçamento porque há o PRR. Tudo isto é discutível, não é? Portanto, que mal é que faz não ter o orçamento e que mal é que faz não ter um PRR, ou ter o PRR atrasado, ou o que quer que seja. Ainda este domingo, na TVI, Paulo Portas mostrou para onde é que está a ir o dinheiro do PRR. Ficámos a saber que a empresa portuguesa que mais dinheiro recebeu do PRR, vejam lá, é a FASEC. É muito significativo, não é? Pois o resto é tudo organismos públicos. Portanto, muito significativo. Bem, portanto, aquilo, vamos ver se serve realmente para coisas assim tão extraordinárias como dizem que vai servir. Aliás, eu pergunto mais, se tudo o que está aparentemente em causa são concursos públicos e as empresas que na Madeira fazem as obras públicas, como é que agora querem que o governo, sob suspeita, vá aprovar o que falta para o PRR? Portanto, não há aqui alguma contradição, portanto, não haverá aqui um problema. De que é que estamos a falar realmente? Portanto, bem, o outro caminho, que aparentemente é o caminho, tudo isto é um bocadinho especulativo, não é? É o caminho escolhido pelo CDS, é o governo cai já, estabelecemos já que vamos para eleições e pronto, perdão, o governo cai já e quanto às eleições logo veremos, porque apesar de tudo o novo governo tem 2 meses para provar o que vale, para mostrar o que vale. E portanto especula-se que a posição, por trás da posição do CDS estará uma tentativa de evitar a convocação de eleições. Eu creio que na cabeça eu não sei se o representante da República de facto tem autonomia, mas certamente conversará com o nosso Presidente da República, com o Marcelo Rebelo de Sousa, e eu creio que na cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, além destas contas todas, ainda há outras. Designadamente, perceber quando e em circunstâncias poderá haver eleições na Madeira. Porque vamos fazer contas, não é? Vamos pegar no calendário agora. Vamos pegar no calendário. Portanto, as eleições nunca poderão ser convocadas antes de 24 de março. Portanto, e teria que ser logo naquele dia, não é? E depois há um prazo que pode ir até 60 dias para elas se concretizarem. Sendo que, neste intervalo de tempo, é preciso permitir ao PSD escolher um novo líder, pelo menos ao PSD, porque, pelo que eu percebi, também há a possibilidade do Rui Barreto, que é o líder do CDS, também vir a ser envolvido neste processo. Eu já digo duas coisas sobre o processo. Neste processo e depois decorrer as eleições. E isto pode tudo acontecer, reparemos, 24 de março são 2 semanas depois de 10 de março. E o cenário político saído das eleições de 10 de março pode ser extraordinariamente confuso e complicado.
Portanto, o Presidente da República olha para aquilo e provavelmente aquilo que ele quer é ter margem de manobra para decidir acrescentar confusão à confusão ou decidir não acrescentar confusão à confusão. E, portanto, de facto, apesar de querer convocar eleições, quer ter a liberdade, e eu acho que ele faz muito bem, de poder avaliar melhor a situação no momento em que ela deve ser avaliada, que é 24 de março. Antes disso não faz sentido. E depois ainda há outra questão, que é, com estes prazos, no limite é possível colocar as eleições nos Açores, portanto, sendo 2 meses depois de 24 de março, atira para o fim de maio, atirando para o fim de maio, com um jeitinho, coloca-se no mesmo dia das eleições europeias, que são no início de junho. Portanto, o que pode, apesar de tudo, ser benéfico, mas também pode trazer problemas. Portanto, há aqui muitas contas de cabeça a fazer ainda, e nós, nisto, eu acho que toda a gente raciocinou muito pensando no que aconteceu a 7 de novembro aqui em Portugal e não olhou para o Estatuto Autonómico, para as diferenças, para as peculiaridades, para o calendário. Marcelo costuma fazer essas coisas todas e, portanto, olhou com certeza e por isso creio que é melhor não haver precipitações, mas ao mesmo tempo creio que temos que estar conscientes do que está aqui em causa e parece-me que o PSD tinha toda a vantagem em substituir rapidamente o Presidente do Governo Regional, mas mesmo esse processo de substituição levanta alguns problemas. Porque ou ele é substituído por alguém que ainda é escolhido por Miguel Albuquerque, tanto que é a solução que estava em cima da mesa até ontem à tarde, ou há um processo de congresso regional, escolhendo um novo líder do PSD e por aí adiante, que é aquilo que será mais normal e aquilo que garante mais estabilidade, porque até no caso concreto da Madeira até já foi experimentada uma solução em que o chefe do governo e o chefe do partido não eram a mesma pessoa, a maior parte das pessoas não se recorda disso. Quando é que isso foi? Aconteceu entre o final de 1976 e 1978, em que Alberto João Jardim era o líder do PSD, Sim. mas não era presidente do governo regional. Era um senhor chamado Joaquim Ornelas, acho eu, que era o nome. Sei que era Ornelas o apelido. E, portanto, ao fim de menos de 2 anos, Alberto João Jardim disse correu com ele e disse e tomou conta do lugar e disse que não funcionava, portanto, isto tem que ser a mesma pessoa nos 2 sítios. Portanto, temos aqui um quadro em que também não é claro o que é melhor, quer para a estabilidade do futuro governo, quer para o próprio PSD. Portanto, isto tornou-se tudo muito confuso. 2 notas rápidas sobre como é que chegamos a algumas destas confusões. Primeiro ponto, que eu durante muito tempo não liguei nenhuma, achei que era uma daquelas coisas que pediam sempre os presidentes dos governos regionais, que é o representante da República. Porquê é que não havia de ser diretamente o Presidente da República? Pronto. E eu hoje em dia fico na dúvida se eles não tinham razão. Se não era melhor ser diretamente o Presidente da República, porque de facto a figura do representante, que ainda existe a maior parte do tempo. Nós descobrimos agora Irineu Barreto, quer dizer, eu penso que ninguém, se nos tivessem perguntado, e note, a mim pelo menos, se nos tivessem perguntado o nome do senhor... já houve alguns que foram famosos no passado. Mas se calhar os madeirenses sabem, ou não? Será Sim, que mas ele por acaso está a representar a República, portanto todos nós temos a obrigação de saber, não é? O seu cargo na hierarquia do Estado não é assim tão irrelevante quanto isso. No passado houve alguns representantes da República muito marcantes, que inclusivamente tiveram choques grandes com os presidentes dos governos regionais, nos Açores particularmente, por exemplo. Houve até uma crise das bandeiras suscitada por depois veio a ser o governador de Macau. O general Rocha Vieira era o representante da República e entrou em choque com Mota Amaral. Por causa da bandeira? Por causa da bandeira. E eu gostava de saber o que é que... Eu estive no dia estive lá nessa crise e assisti a uma cena que eu gostava de saber o que é que seria hoje se ela se repetisse. Mário Soares foi lá. Eu hoje já não sei exatamente o que é que ele ia fazer à Assembleia Regional, que fica na ilha do Faial, cidade da Horta. Estávamos no auge da crise das bandeiras e durante a intervenção dele na Assembleia Regional,
Mota Amaral esteve de óculos escuros. Podia sempre dizer. Uns óculos de aviador. Podia sempre dizer que nunca mais me esqueça dessa imagem. Nunca mais. Não estava com problema nenhum porque acabou. Pois claro, não, mas pronto. Porque a seguir tirou os óculos escuros. Mas a tensão era mesmo para se ver o grau de tensão em que as coisas estavam. Bem, feito este pequeno parênteses histórico, só para recordar, voltando a esta questão, há aqui este problema e há um outro problema que ninguém fala e que é o sistema eleitoral dos Açores e da Madeira, e particularmente da Madeira. Nós temos na Madeira um sistema eleitoral que é hiperrepresentativo. Tínhamos antes um que era nada representativo, o Tribunal Constitucional meteu-se no meio, eles fizeram uma nova lei eleitoral e hoje em dia, para ter governo nos Açores, é praticamente preciso ter 50% dos votos. No tempo de Alberto João isso não era problema, porque ele tinha sempre... Ter governo na Madeira, nós andamos aqui, disseste na Madeira, nos Açores, na Madeira. Perdão, na Madeira. Nos Açores não anda muito longe daí, mas apesar de tudo é diferente. Antes, o sistema era, elegia, o ciclo eleitoral era o Conselho, portanto, o Conselho, havia conselhos que só elegiam um deputado, o que é completamente não proporcional, não é? É um sistema maioritário, e depois o Conselho que equilibrava isso era o Funchal, porque no Funchal vive essencialmente metade da população da Madeira. O Tribunal Constitucional meteu-se no meio, eles foram para um sistema que é completamente proporcional, círculo único, toda a gente elege, portanto, e não há digamos, vantagem a quem tem mais votos. Este sistema, como eu disse, no tempo de Alberto João não era problemático, com Miguel Albuquerque, que foi a segunda e a terceira eleição já com este sistema, as eleições de Miguel Albuquerque, segunda, terceira, quarta eleição já com este sistema, as coisas ficaram mais complicadas, porque naturalmente ele não tem o peso político que tinha Alberto João Jardim, e há outro problema que se acrescenta a este, é que estes sistemas proporcionais funcionam bem quando há uma cultura de consenso e uma cultura de diálogo. Não é o caso português, que não tem essa tradição, portanto é o caso do país, onde há governos de muitos partidos, e isso é assim que funciona. Ali não eram, basicamente é um sistema de 2 partidos, mesmo na Madeira, PS e PSD, que no limite não se falam, ou falam pouco, e portanto fazer aqui consensos é muito complicado, e portanto temos visto os problemas que Miguel Albuquerque teve para formar este governo, e já tinha tido para formar o anterior, e os problemas que podem vir no futuro se houver eleições, porque provavelmente vamos sair com um Parlamento ainda mais dividido do que está na Madeira. E também isso deve estar na cabeça de quem está a pensar o que é que vai acontecer, quer dizer, porque um PSD ou uma AD na Madeira com menos votos e os partidos mais pequenos que tiveram até votações relativamente fracas, como o Chega ou a Iniciativa Liberal, crescerem muito. Eu creio que à esquerda é difícil o Bloco e o PCP crescerem muito mais. Mas depois ainda há partidos locais, não é? Ainda há os partidos locais. Portanto, tudo aquilo é muito, muito complicado. E estas mudanças que se vai fazendo ao sabor dos tempos constitucionais, creio que ajudaram a criar um caldinho, este caldinho confuso em que não sei bem como é que saímos daqui. Dito isto, para acabar só uma pequena referência. Eu tenho lido e seguido com atenção tudo aquilo que tem a ver com este processo. Não tenho opinião sobre o que está ali em causa, nós ainda conhecemos pouco sobre as provas que eventualmente existirão. Mas há ali algo que me deixa um bocadinho desconfortável, é que há aqui uma acumulação, uma espécie de tiramos para este monte tudo. Todos os contratos, todos os acordos, tudo. Portanto, e a certa altura fica aquela ideia de que é tudo que na Madeira meteu 2 grandes empresas, quer dizer, uma que enfim, tem os dirigentes detidos, que é uma empresa basicamente de construção civil, mas também há suspeitas sobre outra grande empresa que é o Grupo Pestana. Estamos a falar de 2 das 3 ou 4 grandes empresas da Madeira, sem as quais é difícil fazer o que é que seja na Madeira. Quer dizer, não há outras empresas para fazer contratos a não ser aquelas grandes contratos. Portanto, esta ideia de que todos os contratos são no limite suspeitos, que eu às vezes noto ao ler aquilo que tenho lido, deixa-me um bocadinho desconfortável. Pode ser que hajam provas que não conheço ainda, mas essa ideia de que tudo o que tem a ver com contratos com estas empresas tem que ser duvidoso,
até porque quer num caso, quer no outro, quer o grupo Pestana, quer o outro grupo, são grupos que têm a maior parte dos negócios já fora da Madeira, portanto não dependem para sobreviver dos favores do Governo Regional da Madeira, apesar de terem nascido lá e terem lá as suas, penso que as duas têm lá as suas sedes. Isso, não sei se voltámos um pouco a umas coisas que notávamos na forma anterior de investigar, que era mega processos, tudo dentro desses processos, tipo arrastão. Vai por arrastão. E a certa altura há coisas que são... Ou se, quer dizer, porque no influencer aparentemente tinha sido por um caminho um bocadinho diferente. E depois há contratos de milhões e pode haver um almoço. Muitas vezes o valor do almoço, dito assim, pode parecer muito elevado, quer dizer, mas não é, quer dizer não estamos o que está em causa não é ao nível do almoço ou do jantar que são oferecidos e portanto acho que e não se pode nivelar tudo da mesma forma, não é? Mas isso também já se notava. Sim, quer dizer, há ali muita coisa que cheira mal, digamos assim, e o que cheira mais mal de tudo é o dinheiro vivo, que foi encontrado na casa de Pedro Calado e na casa da mãe de Pedro Calado. Isso, eu devo dizer que quando vejo, quando eles dizem que o dinheiro é da mãe ou da mulher, quando aparece dinheiro vivo, eu desconfio. Seja em que circunstâncias for. Quando aparece dinheiro vivo, eu desconfio.